Bom, pessoal, vejamos agora os padrões comerciais aí do nosso 802.11. À medida que o tempo passou, alguns padrões se estabeleceram mais do que outros e a gente precisa, nesse momento, entender como é que eles funcionam. O primeiro padrão, gente, foi esse aqui, né, o 802.11a. E as principais características dele é que, primeira delas, ele opera, gente, numa faixa de frequência de 5 GHz. Você veja que para você gerar uma frequência de 5 GHz, você precisa de mais potência, de mais energia. Entretanto, à medida que você se afasta da fonte, à medida que você se afasta da fonte emissora do sinal, você vai ter uma maior perda de sinal. Por quê? Porque esta frequência, gente, o sinal é absorvido pelo meio de uma forma mais eficaz. E aqui você também vai ter um alcance mais curto. Por quê? Porque para que você se mantenha a 5 GHz transmitindo e para que o receptor também opere a 5 GHz recebendo, eles têm que estar mais próximos. Porque à medida que você se afasta da fonte, a potência cai, e à medida que a potência cai, o entendimento do sinal começa a ficar prejudicado. A velocidade desse padrão, teoricamente, é de 54 megabits por segundo. Mas, na prática, a gente vai ver que a taxa real é bem menor, perto da metade. Por quê? Porque quando a pessoa elaborou essa taxa daqui, ela colocou as situações ideais, um ambiente controlado, a antena funcionando dentro da especificação, sem existir interferência no ambiente, e a gente sabe que, na prática, não é assim. Existem uma série de circunstâncias que rodeiam o nosso transmissor e o nosso receptor que fazem com que essa taxa de transmissão realmente caia. Via de regra, gente, nós temos aí no padrão 802.11a, pelo fato dele trabalhar também a 5 GHz, nós temos aí uma capacidade de termos 64 usuários, 64 utilizadores por ponto de acesso. É importante que nós saibamos que aquele ponto de acesso ele tem uma capacidade limitada de gerenciamento de usuários. Ele não consegue trabalhar com a quantidade ilimitada. E nesse padrão 802.11a, via de regra, nós temos 64 usuários por ponto de acesso. Você pode até ter na sua casa aí um equipamento compatível com o padrão 802.11a, que tenha uma quantidade diferente, mas entenda que essa diferença ela é conseguida com meios auxiliares. Ela não é conseguida somente com a especificação do padrão, né? Um inconveniente que nós teremos aí com esse padrão é que ele é incompatível com os padrões, com os outros padrões, no que diz respeito a access points. Por quê? Porque a frequência dele, gente, é de 5 GHz. Nós veremos que o B, nós veremos que o G, eles operam a 2.4 GHz. Então, toda vez que você tem dois equipamentos que operam em faixas de frequências diferentes, nós estamos diante aí do problema da incompatibilidade. Ok? Então, ele não interopera bem com esses padrões B e G. Por quê? Porque ele trabalha a 5 GHz e os outros padrões operam a 2.4. Então, não dá para ele trabalhar. Ele é menos suscetível à interferência do meio porque a frequência é usada por poucos aparelhos. Gente, presta bem atenção. Nós já vimos nos nossos vídeos anteriores que existe uma faixa de frequência conhecida por ISM, que é Industrial, Scientific e Medical. Os equipamentos industriais, os equipamentos científicos e os equipamentos médicos, eles operam naquela faixa de frequência que oscila ali em torno de 2.4 GHz. Agora, veja bem, em se tratando do padrão 802.11a, como você tem pouquíssimos equipamentos que operam a 5 GHz, a interferência é mínima. Agora, essa interferência ela é em decorrência da inexistência de outros equipamentos que operem nessa mesma frequência, ok? A gente percebe também que, pelo fato dele operar a 5 GHz, você precisa de mais energia, para gerar um sinal com essa frequência, e isso se torna um problema quando você está diante de dispositivos que necessitam de bateria para funcionar. Isso por quê? Porque o consumo ele tem que ser maximizado. Você tem peças no seu computador que consomem mais energia do que outros, como, por exemplo, o processador, como o chipset,
como também a rede sem fio. E isso aí são situações que você precisa controlar. Nesse caso, não é recomendável nos dispositivos móveis movidos a bateria você trabalhar com o padrão 802.11a. Por quê? Porque a longevidade da sua bateria vai ser diminuída. Bom, gente, ele opera, né, nessa faixa de frequência, você tem aí em SHF. E ele não opera em ultra high frequency, como os demais padrões de Wi-Fi. Há uma tendência natural, né, gente? Há uma tendência natural de nós pensarmos o seguinte: quem é ultra é mais do que super, mas não é bem assim, né? Nós temos na escala que o super ele está acima do ultra, né? Então nós temos ali em cima o super high frequency, o SHF, e nós temos aqui embaixo o ultra HF, né? Ultra high frequency. Agora qual é a diferença de um para o outro? É que o ultra ele vai operar de 300 a 3.000 MHz, ou seja, de 300 a 3 GHz. Já o SHF ele vai operar de 3.000 a 30.000. E onde é que está a diferença? A diferença se dá, gente, pelo fato de operarmos a 5 GHz. Então, 5 GHz está dentro desse universo aqui do super, tá? Já os demais que operam a 2.4 GHz operam aqui na faixa do ultra. É só você lembrar, né, que o ultra não é maior do que o super, né? O super está acima do ultra, diferentemente do que nós podemos pensar num primeiro momento. Okay? Então, essas são as características principais do 802.11a que nós precisamos internalizar, principalmente no que diz respeito aí à faixa de frequência e no que diz respeito também à taxa de transmissão teórica. Isso aí são as informações mais importantes desse universo 802.11a. Vamos seguir aqui para o próximo padrão. O próximo é o 802.11b. Diferentemente do primeiro caso, ele opera aqui na faixa de 2.4 GHz, tem uma taxa de transmissão teórica um pouco menor. Agora aqui a ideia é que você tenha uma transmissão a 11 megabits por segundo, não mais 54 megabits por segundo. Você tem uma quantidade de usuários por ponto de acesso menor, metade do outro caso, você tem aqui 32 usuários por ponto de acesso. Mas esse padrão aqui, 802.11b, ele foi, de fato, o primeiro padrão a se disseminar no Brasil. Só tem um detalhe, ele tem uma alta interferência tanto na transmissão quanto na recepção. Por quê? Porque eles funcionam naquela faixa de frequência que provavelmente é compartilhada por outros equipamentos na sua casa, como, por exemplo, telefone sem fio, babá eletrônica e uma série de outros equipamentos. Bom, ele tem um alcance indoor, né, dentro de um ambiente fechado de aproximadamente 35 metros. Só que isso aqui é um alcance médio, né, gente? Outros fatores vão influenciar nisso aqui, como, por exemplo, natureza dos materiais, natureza dos obstáculos que existem entre a origem e o destino, grossura das paredes, outras fontes emissoras de energia eletromagnética e etc. Como nós já dissemos, ele opera na faixa de frequência de vários aparelhos e isso é um dos motivos da interferência. Aqui eu coloquei outros, além desses que eu citei, como no caso do Bluetooth, fornos de micro-ondas, equipamentos médicos, telefones sem fio eu já citei, etc. Então, gente, o 802.11b, a gente começa a perceber que ele não vai interoperar com o 802.11a, eles não conseguem conversar. Por quê? Porque enquanto A funciona a 5 GHz, esse daqui funciona a 2.4 GHz. Se ele conseguisse conversar com outro padrão que o entenda, qual é a taxa de transmissão? 11 megabits por segundo. E essa taxa de transmissão, gente, ela é sempre teórica. Por quê? Porque outros fatores no ambiente podem degradar ainda o desempenho. Isso quer dizer que, na melhor hipótese, ele vai conversar a 11 megabits por segundo. Mas existirão outros fatores que degradarão esse desempenho. Lembre-se, outros equipamentos usam essa mesma faixa de frequência, por isso existirá uma forte tendência de interferências no sinal do padrão 802.11b de bola, ok? Vamos para o próximo padrão aí, que seria o 802.11g. O 802.11g, a exemplo do padrão 802.11b de bola, ele opera também na faixa de 2.4 GHz. Dessa forma, existe uma interoperabilidade
entre o padrão G e o padrão B de bola. Gente, o que faz a interoperabilidade não é a velocidade de taxa de transmissão. Por quê? Porque se fosse a taxa de transmissão, o G de gato jamais conversaria com o B de bola. Por quê? Porque o G de gato transmite a 54 megabits por segundo e o outro opera a 11 megabits por segundo. O que faz com que esses padrões aqui interoperem é a faixa de frequência utilizada. A faixa de frequência é que vai ser o fator que determinará a comunicação entre esses elementos. A taxa de transmissão teórica, gente, do padrão 802.11g é de 54 megabits por segundo. É uma taxa de transmissão teórica em função dos mesmos motivos que nós já falamos do padrão anterior. Esse padrão G ele é muito comum na atualidade. Você vai ver quando você adquirir um notebook, que você vai adquirir um equipamento, geralmente esse padrão G ele já é coberto por natureza, né, por padrão, de fábrica, já vem com essa funcionalidade de fábrica. E você vai ter também 32 usuários por ponto de acesso. A próxima afirmação, gente, que diz que ele é muito suscetível à interferência, é exatamente das mesmas formas que acontece no padrão 802.11b de bola. Por quê? Porque ele opera dentro daquela faixa ISM, que é uma faixa compartilhada com diversos aparelhos. Bom, ele consegue conversar com os dispositivos 802.11b, já que eles operam na mesma frequência? Sim. Mas a pergunta que surge é, e no outro padrão ele opera a 11 megabits por segundo. E se eu colocar um equipamento que funciona a 11 com um equipamento que funciona a 54, e isso não inviabiliza a comunicação? Gente, quando nós temos essa velocidade, aqui nós estamos dando a velocidade máxima. Essa velocidade aqui dos 54 megabits precisará baixar para que ele consiga conversar com o outro de 11 megabits por segundo. Então, suporta a comunicação com dispositivos 802.11b? Com certeza. Entretanto, a velocidade vai ser setada, vai ser configurada pelo padrão inferior. E esse padrão inferior eu estou falando em relação à velocidade que ele consegue desempenhar. O padrão 802.11g ele tem um alcance maior do que os outros padrões, né? Ele consegue chegar até 108 megabits por segundo com o uso de compactação proprietária. Então, isso aqui, na verdade, é um artifício utilizado para que você consiga transmitir mais informação do que realmente o padrão demonstra. Então, essa informação daqui ela fica a título adicional. Então, presta bem atenção que essa não é a velocidade nominal, não é a velocidade que o padrão determina, mas você consegue fazer isso com compactação. Como é que isso funciona? Antes de você transmitir a informação, ela deve ser compactada para depois ser transmitida. Então, algo que ocupava 10 KB passa a ocupar agora 4 KB, 3 KB e meio. Então, você transmite esses 3 KB e meio e do outro lado, o receptor ele pega esses 3 KB e meio, descompacta e transforma novamente em 10 KB. E aí, você consegue ter um artifício, uma forma auxiliar de transformar o que seria menos veloz em algo mais veloz. Mas o alcance médio indoor também permanece dentro dos 25 metros, em função dos mesmos motivos que nós já conversamos no padrão anterior, no padrão 802.11b de bola. Okay? Quais as informações mais importantes desse slide que você tem que saber? É a faixa de frequência que ele opera e a taxa de transmissão que ele consegue conversar. Okay? Vamos para o próximo padrão aí, que seria o padrão 802.11n, N de nós, né? N de nariz, N de Nair. O 802.11n, gente, ele tem uma capacidade muito interessante, que é a capacidade de se comunicar com os outros padrões. Você vê aí que ele opera tanto a 2.4 GHz, como também a 5 GHz. Ou seja, se te perguntarem um dia se o 802.11n conversa com o padrão 802.11a, você vai dizer que sim. Se perguntarem se o padrão 802.11n conversa com os padrões B de bola e G de gato, você vai responder também que sim,
Por quê? Porque ele consegue operar nas duas faixas de frequência. Lembrando que se ele estiver operando a 5 GHz, obviamente ele vai consumir mais energia, e se ele estiver trabalhando a 2.4 GHz, o consumo vai ser minimizado. O alcance dele, gente, é duplicado, ele consegue ter um alcance 2 vezes maior do que os outros padrões. Por quê? Porque ele usa um conjunto de várias antenas. Você veja que esse equipamento que se encontra aqui abaixo é um equipamento que possui um conjunto grande de antenas, ele possui numericamente uma quantidade maior. Dessa forma, o alcance termina sendo expandido. Bom, se eu consigo transmitir em 4 antenas, eu vou ser menos suscetível à interferência. Por quê? Porque eu tenho agora mais meios de transmissão e mais meios também de recepção. Se uma informação que seria recebida por uma antena vier com defeito, a da outra antena supre aquela deficiência. Então, nós temos também aqui a capacidade de 64 usuários por ponto de acesso. E esse padrão, gente, por muito tempo, ele era um padrão, vamos dizer assim, o que a gente chama de draft, né, de rascunho. Ele não tinha sido ainda um padrão que se solidificou no mercado. Hoje não. Ele já é um padrão bem definido e os fabricantes usaram por certo tempo esse draft que eu falei para vocês, esse rascunho. E atualmente já existem versões comerciais operando nessas velocidades mais altas, que seriam velocidades que variavam de 65 megabits por segundo, conseguem chegar até 600 megabits por segundo, mas na prática hoje a velocidade que mais se solidificou é a velocidade de 300 megabits por segundo. Pode parecer muita coisa, mas quando você compara esse aumento de velocidade com os meios cabeados, você percebe que o padrão sem fio ele consegue ficar um pouquinho atrás. Para que você faça o seu padrão anterior, que operava no modo draft, para o novo padrão, basta você fazer uma atualização do firmware do equipamento, não precisa trocar o equipamento, e o alcance médio dele dentro de um ambiente fechado é geralmente maior. Aqui fala aparentemente, é porque na prática você consegue perceber que existiu um aumento desse alcance. A gente não consegue determinar de quanto foi a melhora. Né? Não consegue determinar porque você tem uma série de outros fatores externos que impactam nisso aí. Agora, uma característica dele também é a questão do MIMO, né? Ele faz o uso do MIMO, que é o Multiple Input e Multiple Output. O que é que vem a ser isso, gente? É você ter várias antenas. Você tem múltiplas antenas que transmitem e múltiplas antenas que recebem. Então, nós temos, por exemplo, diversos fluxos de transmissão. Por quê? Porque existem equipamentos 2x2, equipamentos 2x3, 3x3 e 4x4. O que é que vem a ser isso? Eu tenho um equipamento 2x2 indicando que eu tenho 2 antenas transmissoras e 2 antenas receptoras. 2 antenas transmissoras e 3 receptoras. 3 transmissoras e 3 receptoras e 4x4, indicando a quantidade de canais que eu tenho para transmitir e eu tenho para receber, né? No que diz respeito aqui aos receptores e aos emissores. A velocidade nominal do equipamento, ele conseguiu subir de 54 megabits por segundo, que era a velocidade desempenhada pelo padrão 802.11G, e ele jogou agora para 300 megabits. Entretanto, gente, esses 300 megabits eles ainda foram melhorados pelos Access Point 4x4, onde você consegue chegar até 600 megabits por segundo, uma vez que eles transferem lá 4 fluxos de informações simultâneos. Agora, o uso de múltiplos transmissores, o uso de múltiplos fluxos de transmissão torna o alcance do sinal quase que 2 vezes maior. Então, você tem essas diferenças aí, esses aprimoramentos no padrão 802.11n. O que é que você precisa gravar desse slide? Que o padrão opera em qualquer uma das 2 faixas de frequência, que ele é menos suscetível à interferência e que ele faz o uso aí do padrão MIMO, né? Que ele usa o padrão MIMO, que é o que? Multiple Input, Multiple Output, no que ele consegue fazer diversos fluxos de transmissão operarem em paralelo, onde você tem aqui as características 2x2, 2x3, 3x3, 4x4, onde o primeiro número representa os emissores e o segundo número representa os receptores que existem dentro daquele equipamento.
Se te perguntarem também qual é a velocidade que ele opera, a resposta é depende com quem ele esteja conversando. Se o padrão 802.11n estiver conversando com outro padrão 802.11n, a velocidade vai lá para cima. Os dois vão tentar extrair a maior velocidade permitida pelos equipamentos, podendo chegar inclusive até 600 megabits por segundo. Agora, se eu botar o 802.11n para conversar com o 802.11a de amor, eles conversarão a 5 GHz, logo o consumo de energia será maior, mas eles poderão se comunicar a 54 megabits por segundo. Já se eles se comunicarem com o padrão 802.11b de bola, eles vão se comunicar a 11 megabits por segundo, apesar do consumo de energia ser menor. Então, essas são as informações que você precisa levar consigo desses padrões aí que acabamos de citar. Vamos encerrar o nosso vídeo e daqui a pouco nós retomamos com a parte justamente ligada ao app.